Oi, eu sou a Bá, seja bem-vindo ao Bis. Aqui no meu canal a gente sempre fala sobre cultura pop de uma maneira divertida e informativa. Por isso, se você ama esse universo tanto quanto eu, já desce aqui, se inscreve, ativa as notificações, porque eu tenho certeza que você vai adorar o conteúdo que vai sair por aqui. E eu também sou escritora, então aproveita e me segue lá no Instagram, no @abá, do jeito que tá escrito aqui, porque vão sair muitas novidades sobre o canal e sobre o meu conteúdo literário. Então te espero lá! Bom, fugindo do óbvio, dos filmes que vocês já sabem que foram inspirados em livros, Harry Potter, Senhor dos Anéis, 50 Tons de Cinza. No, God, please, no! No! Eu resolvi trazer hoje alguns que a maioria das pessoas não imagina e trazer algumas curiosidades, alguns pontos de vista sobre o que eu achei das obras e espero que vocês gostem. E se por acaso vocês não leram algum dos livros ou não assistiram algum dos filmes, passa aqui na listinha na descrição para ir lá conferir, depois você vem aqui ver o vídeo. Eu vou tentar não dar grandes spoilers, mas eu posso passar informações que talvez algumas pessoas considerem spoiler, beleza? O primeiro filme é de 2008, Eu Sou a Lenda, protagonizado pelo Will Smith. Ele é uma adaptação de um livro escrito pelo Richard Matheson, eu acho que é assim que se fala o nome dele, que foi lançado originalmente em 1954 e ele teve 4 adaptações para o cinema, sendo a mais conhecida essa protagonizada pelo Will Smith. Conta a história do Robert Neville, ou Robert Neville, e ele tá passando por uma situação pós-apocalíptica onde ele tá vivendo sozinho depois que a população foi atingida por um vírus ou alguma coisa que transformou elas em criaturas perigosas e que modificou totalmente o comportamento delas. E eu acho que o mais importante para se falar da diferença entre o filme e o livro são as criaturas. Enquanto no livro as informações passadas fazem a gente pensar nelas muito mais como vampiros, no filme eles resolveram seguir a linha de zumbi. Porém, eu achei que o design dos zumbis no filme ficou muito tosquinho e se não fosse o Will Smith segurando tão bem o filme e a seriedade com que ele trata a coisa toda, seria muito complicado a gente se desligar da aparência das criaturas porque é muito confuso, principalmente quando surge um breve questionamento sobre talvez elas estarem evoluindo ao ponto de se tornarem uma sociedade organizada. E outro ponto importante é a participação da Alice Braga no filme. Ela aparece como Ana e no livro a personagem é a Ruth. No filme eu achei que eles usaram com ela a fórmula da Manic Pixie Dream Girl, que basicamente é a personagem feminina utilizada no filme como escada para desenvolver a história do personagem masculino. Ela não tem um desenvolvimento muito aprofundado, ela só serve meio que para empurrar os acontecimentos ao redor do personagem masculino para frente. No livro, ela é uma personagem muito mais profunda, os questionamentos dela são muito melhor abordados, então eu achei que se ela tivesse uma participação mais consistente no filme seria muito legal. E o ponto alto pra mim é a relação dele com a Sam, a cadelinha, e cria uma identificação muito grande com o público. Eu que, por exemplo, amo animais, me senti muito afeiçoada a ela e gera uma comoção muito grande quando acontece o acidente. Então eu acho que foi um acerto muito grande da adaptação, que infelizmente não tem no livro. No livro não é abordado de maneira assim muito jogada e muito rápida a relação dele com o animal. No geral, eu prefiro o livro, levando em consideração o conjunto da obra, mas o filme é muito legal, eu sou muito fã do Will Smith. Eu já assisti várias vezes, então é muito bacana e muito interessante como entretenimento. Agora, se você quiser alguma coisa que te incentive a pensar e a ter questionamentos mais filosóficos, o livro é perfeito para isso, mas uma coisa não anula a outra, então você pode consumir as duas obras porque são excelentes.
O segundo filme é o Bird Box, de 2018, né? E quando esse filme saiu na Netflix, gerou um burburinho muito grande na internet, uma comoção, as pessoas debatendo sobre do que realmente o filme se tratava. Eu acho que eu fui uma das poucas que gostou muito, muito, muito do filme. Muita gente disse que não conseguiu se envolver, ou que não conseguiu entender a história, e principalmente depois que eu procurei saber sobre o livro, eu compreendi muito mais a linha que eles seguiram no filme e passei a gostar muito das duas obras, tanto da adaptação quanto do livro. E esse livro é de 2014, ele foi escrito pelo Josh Malerman, eu acho que é assim que se fala, e se chama Caixa de Pássaros mesmo. Ele conta a história da Mallory, que é uma grávida que não consegue se conectar muito bem com o bebê dela, com a gravidez, mas ela começa a passar por uma situação apocalíptica, onde as pessoas começam a ver criaturas que fazem elas se suicidarem. E realmente eu acho que o filme dá margem para muitas discussões, por exemplo, a maternidade compulsiva, porque no meu entendimento o desenvolvimento da relação entre a Mallory e as crianças, de no começo ela tentar de todas as maneiras não se apegar e se manter fria para as crianças não serem traídas pelo emocional delas naquela situação tão difícil, e mesmo assim no final ela se apegar e conseguir brotar nela esse instinto e esse amor materno. Pra mim, a minha experiência com o filme me fez ter essa visão. Algumas pessoas também falaram um pouco sobre psicofobia, pelo fato de quem não era afetado pelas criaturas eram as pessoas que já tinham problemas mentais. Então eu imagino que pela maioria delas terem alucinações ou ouvirem vozes, monstros para elas já eram uma coisa comum. Então elas não eram atingidas, inclusive elas achavam bonito e eram atraídos por aquilo. Muita gente comentou que era uma maneira errada de retratar as pessoas que têm transtornos mentais, mas eu acredito que foi uma sacada muito boa da história, porque realmente faz muito sentido. Se elas já vivem aquela realidade constantemente, elas não serem afetadas como as outras pessoas, pelas criaturas. Porém, enquanto o filme dá essa margem pra gente fazer esses questionamentos, o livro é única e exclusivamente uma história de terror, uma história realmente sobre monstros, e eu achei uma sacada muito boa também as criaturas não aparecerem no filme, porque te dá a impressão de que pode ser qualquer coisa, pode ser o seu maior medo, pode ser a sua maior angústia, e não tem nada mais assustador do que isso. Eu particularmente preferi o filme por ter me dado a possibilidade de abrir a minha mente para esses questionamentos, enquanto o livro ele te dá uma linha, que é a linha do terror, e ele mantém aquilo, mas ambos são muito bons. E a interpretação que eu fiz de ter conseguido me conectar com essas questões foi uma coisa muito pessoal. Pode não ter sido a intenção do filme, pode nem ser o foco, pode nem tratar disso, mas o interessante é a experiência que cada pessoa tem com a obra. O próximo filme é o clássico cult Clube da Luta. Senhores, bem-vindos ao Clube da Luta. E ele se tornou um filme muito emblemático da cultura pop. Ele foi inspirado num romance do escritor Chuck Palahniuk. Eu não sei como se pronuncia muito bem o sobrenome dele, mas ele é um escritor muito bom e um escritor que tem uma percepção e uma linha de escrita muito legal, que talvez a maioria das pessoas não se identifique, porque é muito direto ao ponto. Já tá acostumado com escritores que têm essa linha mais crua, como por exemplo Bukowski, que talvez você vá gostar do livro. E o filme basicamente conta a história do narrador, que ele não tem nome,
que é um cara lidando com problemas de insônia e ele não tem nenhum problema de saúde, fora isso que não chega a ser realmente um problema de saúde, mas ele frequenta grupos de apoio a pessoas que têm doenças graves, porque ele acha que se ele entrar em contato com essa crueldade, assim, com essa realidade cruel, ele vai, tipo, ter um estalo. Então, ele, a partir disso, depois de um tempo, ele conhece o Tyler Durden, que é um cara meio que oposto a ele, que é muito despojado e não liga pra nada, muito descolado e tal. E junto com o Tyler, eles fundam o Clube da Luta, que é um clube secreto onde os caras simplesmente se reúnem pra socar um a cara do outro. E eles colocam algumas regras, e a principal regra é não falar sobre o clube, mas o boca a boca acaba se tornando tão grande que surgem outros clubes e acaba virando uma seita, porque as pessoas começam a praticar atos de violência e de vandalismo em nome do clube. E no meio disso tudo, o narrador conhece a Marla, que é uma personagem bem complexa e é uma das minhas personagens favoritas do cinema. Ela também frequenta esses grupos de apoio e o narrador se sente muito incomodado pela presença dele, porque de alguma maneira a personalidade dela deixa ele desconfortável, porque ele já tem problemas com ele mesmo. E ela acaba se envolvendo com o Tyler e aquilo começa a mexer com a cabeça dele. E no final acontecem várias coisas e tem um plot twist que eu não vou falar, a maioria das pessoas já deve saber o que é. E a principal diferença entre o filme e o livro é que no livro essas questões em relação a esse plot twist entre o Tyler Durden e o narrador é que no livro é muito mais viajadão, assim, uma coisa muito mais filosófica e tal, e no filme eu acho que mostra de uma maneira mais direta, porque eu acho que senão o público ia ficar um pouco confuso, mas a adaptação é muito boa e muito fiel ao livro. Eu gosto muito das duas, eu não consigo diferenciar, na minha opinião, qual é a melhor, mas eu ainda acredito que eu prefira mais o filme por causa da Marla, porque pra mim a Helena Bonham Carter tá incrível nesse papel e eu consigo me identificar muito com ela e eu criei uma ligação emotiva muito grande com ela. Bom, o último é um bônus que, apesar de não ter sido inspirado num livro, na verdade foi inspirado em uma HQ. Eu fiz questão de colocar ele aqui porque é um dos meus filmes favoritos da vida, que é V de Vingança. Foi inspirado em quadrinhos escritos pelo Alan Moore e desenhados pelo David Lloyd. Foram criados entre 82 e 83 e finalizados em 88 e foram lançadas pela Vertigo, que era um selo dentro da editora da DC Comics. E a adaptação para o cinema foi lançada em 2006 aqui no Brasil. Ficou muito legal, eu acho que porque a história conta sobre o V, que é um cara meio misterioso, na verdade bastante misterioso, que ele esconde o rosto com uma máscara e ele é um justiceiro porque a Inglaterra está passando por um futuro distópico onde ela é governada por um regime fascista. E eu acho que a principal diferença, apesar da adaptação ser muito boa e o Alan Moore odiar porque ele odeia tudo que adaptam dele, eu acho que a principal diferença é que enquanto na HQ é mantido esse clima tenso para as pessoas terem a real dimensão de como é viver num regime onde você é constantemente oprimido e o V, ele tem um comportamento duro o tempo todo, você não vê ele esmorecer em nenhum momento, apesar dele ser bem duro também na adaptação para o cinema, ele tem pequenos pontos em que você vê que ele dá sinais de sentimentalismo. Então a principal diferença é que a adaptação para o cinema ficou muito mais romantizada, até por causa dessa questão de ter se tornado um movimento social mundial, porque muitas pessoas se sentiram tocadas pelo filme e a máscara do Guy Fawkes, que é usada pelo V de Vingança, acabou se tornando o símbolo daquele grupo Anonymous.
Então isso tomou uma proporção gigantesca mundial de despertar nas pessoas esse ímpeto por justiça social e por lutar por aquilo que elas acreditam. E no final, enquanto a HQ tem essa coisa do V ser um justiceiro mesmo, no filme ficou muito mais essa questão de que ele é um rosto universal. Ele não é uma pessoa, mas ele é uma causa. Bom, se você gostou, espero que sim. Já deixa o seu like aqui, não esquece, porque é muito importante. Deixa o seu comentário para eu saber se você quer que faça uma parte 2 dessa lista, ou se você tem sugestões para fazer outros vídeos a partir desse tema. E indica para os seus amigos. E é isso, até a próxima, espero vocês. Um beijão. Algumas curiosidades e alguns pontos de vista sobre... O segundo filme foi Bird Box. O segundo filme é Bird Box. E trata de tem umas... Bom, se você gostou... Apareceu só isso na hora do bom.